E eu gostaria desta noite de compartilhar algo que o Senhor nos colocou e falou ao meu coração. E eu posso dizer que Deus falou profundamente, que a gente não pode pregar o que não vive e o que Deus não fala, né? Só o que Deus fala. Só o que Deus fala. Passou disso, o Senhor se ausenta. E como é triste quando não há a presença de Deus para nos dirigir. A presença de Deus é tudo. Diga, a presença de Deus é tudo. Amém? Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 15 ao 18. O tema da ministração nesta noite é esta. Nem sempre é fácil falar a verdade. Nem sempre é fácil falar a verdade. E nós vamos aprender um pouquinho desse tema, mas por que é tão difícil às vezes nós falarmos a verdade? E por que é necessário falarmos a verdade? O que a verdade vai nos causar, como que ela funciona dentro de nós. Mas a gente vive num tempo que a gente vê que as pessoas têm dificuldade de falar a verdade. Às vezes parece que tem compulsão ou até um desejo, às vezes, de mentir, consciente e inconscientemente. As mentirinhas brandas, né? Às vezes a gente escuta aí e dificulta a verdade de aparecer. E falar em mentira, eu quero começar também falando sobre ela antes da verdade. Mas veja o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 15 ao 18. Diz a palavra de Deus assim: Samuel ficou deitado até de manhã. Então abriu os portões da casa do Senhor, mas estava com medo de relatar a visão a Eli. Então Eli chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então Eli disse: O que foi que o Senhor lhe falou? Peço que você não esconda nada de mim. Que Deus faça com você o que bem quiser, se você esconder alguma coisa de tudo que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo, sem esconder nada. E ele disse: Ele é o Senhor, e que ele faça o que achar melhor. Amém? Até aqui. A história de Samuel é muito interessante. Ele foi um presente de Deus para uma mulher chamada Ana. Essa mulher orou, clamou pela vida, pediu a Deus um filho, uma criança, e Deus concedeu a Ana. E Ana tinha feito um voto a Deus: vou entregar ele para ser treinado na escola de profetas, ser treinado pelo profeta Eli. E lá viver, lá no templo. Essa mãe foi muito ousada, mas a Bíblia diz que, não diz em nenhum momento que Ana abandonou Samuel. De forma nenhuma, acompanhou todo o desenvolvimento dele junto com o sacerdote Eli. Eli era um homem que cuidava do templo, das coisas do Senhor, e Samuel crescia naquele lugar servindo, limpando os utensílios do templo, servindo da melhor maneira que ele podia o sacerdote. Não reclamava, a Bíblia não fala que Eli reclamava de nada, pelo menos não há relatos disso. Mas diz que ele servia ao Senhor e diante de Eli, esse era o serviço dele diante do Senhor. Então ele fazia tudo o que era para fazer. E ele foi um instrumento poderoso naquele lugar. E a Bíblia diz também que Deus estava separando o pequeno Samuel. Alguns historiadores dizem que nessa época, quando Eli estava conversando com o sacerdote, ele tinha por volta de 12 anos de idade. Era um garotinho, né? Você imaginou Deus falar com um garoto de 12 anos? Fala antes até mesmo. E como é importante ouvirmos a voz de Deus, nessa época,
alguns historiadores que Deus não falava mais com o povo, de forma que fosse com a voz e nem na palavra. Por causa do pecado do povo, do comportamento do povo, Deus deixou o povo fazer as coisas da maneira deles. Você sabe que de vez em quando Deus deixa você fazer as coisas da sua maneira, para você aprender a voltar para Ele, para ver como que você vai reagir. Para ver se você vai ser leal, se você vai ser fiel, se você vai buscar a face dEle. Só que a Bíblia, quando Deus começa a falar com o profeta Samuel, ainda criança, ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Ele não conhecia a voz do Senhor. E Deus tinha escolhido ele para ser um grande profeta em Israel. Para profetizar mesmo com autoridade. Eu fico imaginando um garoto, se é que é essa a idade que ele tinha, de 12 anos, que grande responsabilidade. E Deus vem e se manifesta a ele de uma maneira grandiosa. Quando Samuel se reportava a Eli, sempre se reportou com educação, com respeito. Eli chamava ele sempre ia lá, o que desse voz de comando, ele fazia. E a Bíblia diz que um dia, os dois estavam deitados numa região lá do templo, num lugar, e o que aconteceu com Samuel? Ele escutou uma voz que chamava ele. Ele estava descansando no templo, perto do altar. Você vê que honra, né? Ele estava descansando perto do altar, do lugar onde ele preparava os ofícios do Senhor, as coisas para o Senhor. E de repente ele adormeceu, ele e Eli adormeceram, e uma voz manifestou, chamando ele. Samuel, Samuel, convocando ele para falar de algo muito importante na vida daquele menino. Mas ainda ele estava confuso, ele foi até Eli e foi perguntar: o que é que o senhor quer? O senhor está me chamando? Chamou algumas vezes, e algumas vezes o sacerdote falou assim: vai dormir, que não sou eu que estou te chamando. A terceira vez ele entendeu, né? A segunda vez ele entendeu. Vai, se a voz te chamar novamente, diga: fala que o teu servo ouve, Senhor. Eis-me aqui. Foi o que Samuel fez o direito. Ele seguia todas as regras. Ele era obediente. Diga, obediência. Ele era obediente, ele não queria errar. Eu acredito que ele tinha opinião, mas ele era muito obediente àquilo que o sacerdote lhe falava e ainda aquilo que era ensinado da palavra naqueles dias. A Bíblia diz que quando ele falou: fala, Senhor, fala, Deus começou a confidenciar a vida de Eli para ele. Tenho algo para te dizer. E eu vou confidenciar a vida da família de Eli para você. Vou contar todas as coisas e o que você tem que fazer. Quando a gente é amigo de Deus, Deus fala conosco. Nós ficamos confidentes de Deus. Deus fala o que está acontecendo. Deus não nos deixa enganar. E Deus não deixa o seu povo ficar enganado por muito tempo. Esse povo fazia muito tempo que não ouvia Deus falar. E Deus, acredito que Deus estava preparando um homem que ia falar com toda a autoridade. Um homem que não teria dúvida nas palavras. Sabe que Deus está te treinando para ser uma mulher e um homem que ninguém duvide que Deus existe? Que ninguém duvide da existência nem da palavra de Deus vivida por você. Porque essa palavra, ela se manifesta. Ela é real. E quando Samuel ouve as palavras, e a gente lê aqui no versículo 15, que ele ficou muito preocupado. Porque a ordem era para anunciar. Que um garoto de 12 anos, ou quase isso, ele iria anunciar publicamente que as pessoas iam passar mal de tanto que aquilo ia ficar no ouvido das pessoas. Olha a força que Deus ia usar Samuel, mas você vai falar. A Bíblia diz que ele ficou meio assim, né, querendo saber o que Deus tinha falado para Samuel, e chama ele.
Falei, escuta aqui, meu servo. Filho, fala para mim, o que Deus falou com você? Só que antes disso, a Bíblia diz que Samuel acorda cedo, precisava fazer, porque a Bíblia diz que ele nem dormiu. Deus falou com ele para corrigir e para exortar e falar o que ele iria fazer sobre Israel, o que ele ia construir, o que ele ia modificar em Israel. E ele nem dormiu. Eu falei assim, como é que eu vou falar isso para Eli? Como? Ele é meu chefe, ele é meu patrão, ele que me ensina, ele que me exorta. Como que eu vou corrigir ele? Como que eu vou dar uma palavra que não é minha, de Deus para ele? E ele teve medo. A Bíblia diz que Samuel teve medo. Olha o que diz aqui no versículo 15. Samuel ficou deitado até de manhã. Então abriu os portões da casa do Senhor. Mas estava com medo de relatar a visão a Eli. Quantas vezes Deus nos dá a visão, nos dá uma palavra para corrigir alguém, e nós temos medo. Nós estamos com medo. Nós ficamos aflitos. Nós ficamos desesperados. E por muitas vezes ter medo, as pessoas, elas mentem. A mentira, a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então quem mente tem parte com ele. Então eu não posso mentir, tem que vir a verdade. E como que Samuel iria relatar o que Deus tinha falado para ele? Como? Eu falei assim, eu vou mentir? Não posso mentir, ele é meu patrão. Eu não posso também mentir porque eu temo a Deus. Uma das coisas mais lindas da vida de Samuel é que ele temia Deus. Ele crescia na graça e no conhecimento de Deus, em conhecer a Deus e estar perto de Deus, zelar pelas coisas de Deus. Eu fico imaginando a cabeça desse garoto. E ele não ousou mentir. Não ousou. Ou ele falava a verdade, ou ele mentia. Ele decidiu falar a verdade. Mas falar um pouco da mentira aqui, por que será que as pessoas mentem? Por que tem um comportamento das pessoas mentirem? A gente sabe que existem doenças de pessoas que mentem. E elas se chamam mitomania. Pessoas que mentem compulsivamente. Mente, simplesmente mente. E mente sabe para quê? Às vezes para ser exaltado, a história é de um jeito, aumenta a história para ser valorizado. A pessoa super se valoriza. Conta uma história bonitinha, enfeitada para ser aceita socialmente. Mentiroso é assim. E a pessoa que tem essa doença, que é uma doença psicopata, né, uma psicopatologia, ela vai ter muitos problemas, ela precisa de ajuda. Ela precisa de socorro, essa pessoa. Eu disse, olha, mas a pessoa mente na cara dura. E a gente vê cristãos mentindo, padres mentindo, pastores mentindo, homens e mulheres de Deus mentindo. A gente vê cada uma que você fica assim, ai meu Deus, essa doeu. E a gente, quando é treinado para escuta e observar o mentiroso, a gente faz muitas leituras. O corpo fala, né? É o rosto, é a expressão dos olhos, a boca, as mãos. A gente fica investigando, analisando o comportamento da pessoa. Fica imaginando Deus olhando para nós. Conhece a gente de trás, do alto, lá no íntimo do coração. Deus não é a favor da mentira. Deus não gosta da mentira. E como é que ficam essas pessoas? Precisam de ajuda. Ajuda espiritual e ajuda, às vezes, de um especialista. Para ver, de fato, quais são os gatilhos que fazem essa pessoa mentir. Por que ela mente tão compulsivamente? E algumas pessoas, elas sofrem, a família sofre por causa disso. Amigos sofrem por causa disso. Quando a pessoa tem um hábito compulsivo de mentir, seria então a mitomania. Além da questão do transtorno, que também é algo bem patológico, existe a autodefesa, a pessoa mente para se defender. Segundo especialistas, que explicam que indivíduos que mentem para se proteger, usando isso como mecanismo de proteção. Geralmente são pessoas, olha só o que elas são, pessoas de baixa autoestima, que mentem muito, ansiosas, que necessitam dessa autodefesa. Que sério!
O ansioso, ele fica desesperado, e para ele conseguir alguma coisa, às vezes ele tem que mentir. Se desespera, burla processos. Nós estamos num culto de libertação aqui. E essa palavra é para nós essa noite. E a gente tem que tomar um cuidado, e eu começo dizendo sobre a mentira. Para entrarmos na verdade, nós temos que descobrir por que nós mentimos e por que temos esse comportamento de mentir. Outra questão pode levar a pessoa a mentir é a questão do controle. Estudos mostram que pessoas controladoras são mais suscetíveis à mentira. Elas vão fazer de tudo para segurar a pessoa e mentir para ela. É o controle dessas pessoas. Precisa de ajuda a pessoa. Mas não é fácil viver com mentiroso, não. São pessoas suscetíveis à mentira, a controladora. Outro fator é o medo. Foi o que aconteceu com o profeta Samuel. A pessoa mente para não confrontar o problema, só que ele não mentiu. A Bíblia diz que ele não mentiu, ele teve que falar a verdade, custasse o que custasse. Se ele perdesse o emprego, se fosse embora do templo, se o profeta, o sacerdote não quisesse mais ele, olha, você vai ter que se retirar, porque você está aqui atrapalhando o processo da minha casa e da obra de Deus. Se retire. Mas ele sentiu medo. É normal eu sentir medo para contar uma verdade. Confrontar, olha só. Outro fator é o medo. A pessoa mente para não confrontar o problema. No caso dele, ele teve medo por quê? Porque ele tinha que confrontar um problema. E ele era a voz profética de Deus. Ela é a voz de autoridade de Deus. Às vezes é mais fácil mentir para não decepcionar o outro. Às vezes você vai mentir para não decepcionar as pessoas. Burla um processo, conta meias verdades, não fala o que tem que falar, com medo de perder a amizade de alguém. É sério. E às vezes a gente entra no caminho das trevas e não entende que Deus está trabalhando conosco. Deus está nos ensinando a sermos transparentes, agirmos com a verdade. Outra coisa, mentir para ser incluído nos grupos, que as pessoas que têm compulsão para mentir faz isso também. Ela mente para ela entrar nos grupos. Ela se autovaloriza. Olha, eu sei fazer isso, estou fazendo aquilo, eu sou isso, sou aquilo. Às vezes até conta situações de miséria, de comportamento de inferioridade que a gente vê. Ninguém gosta de mim, ninguém cuida de mim, ninguém me ama, por causa da baixa autoestima. Não sou importante, ninguém se preocupa com o meu ministério, ninguém se preocupa com a minha família, ninguém cuida da minha casa, ninguém me ajuda a cuidar de daqueles que eu amo. A pessoa, ela vai contando uma história até ruim, e de repente para ser acolhida num grupo. Às vezes a mentira é para dizer assim, olha, Douglas, eu canto muito bem, eu sei fazer maravilhosamente, eu sei isso, eu sei aquilo. Vai chegar na real lá, o Douglas conhece de música, os outros músicos estão aí. Ixi, como diz a Camila, né, doutora? Fala, isso é balela. É uma mentira. Não é verdade. Porque às vezes a pessoa se auto-engana. A mentira é tão grande, né? Ela não consegue reconhecer que ela não sabe fazer algo, então ela fica contando, eu sei melhor, eu faço melhor. Por que não fala a verdade? Por que não fala a verdade? Eu fiquei lembrando da história de Pedro. Pedro, quando ele estava se afogando na água, lá, e Jesus vai lá e pega ele e fala assim, você tem pouca fé. Não era mais fácil falar, Senhor, me ajuda, porque eu não tenho fé para sair dessa? Era mais fácil. Socorro, Senhor, eu vou morrer. Por que a gente não fala a verdade muitas vezes, aquilo que está no coração? Você acha que Deus não está vendo o que passa no coração? Deus sonda tudo, observa tudo. E quanto mais verdadeiro, mais a verdade de Deus está em você. Quanto mais exposto você ficar a Deus, melhor a confidência de Deus para você. Deus vai relatar as coisas que você precisa saber. Deus vai mostrar as coisas que estão ocultas para você.
Seja da tua casa, fora da tua casa, em qualquer lugar, Deus vai revelar as coisas ocultas. Salmo de número 25, 14 diz isso. Que Deus, Ele acaba falando para você de tudo. Se você for amigo dEle, companheiro dEle, foi verdadeiro com Ele. Tinha vezes que eu ficava meio desesperada, porque Deus falava das coisas belas e alegres, e também falava das coisas ruins. No caso de Samuel, ele está recebendo uma notícia muito, muito ruim. E é ele que tem que ser o porta-voz daquilo. Um garoto de 12 anos, aproximadamente. Imagina vocês, meninas novinhas aí. Vocês, de repente, vêm me falar, olha, Deus tem um recado para a senhora, pastora. Eu vou ficar olhando, quem que é esse negocinho miúdo? Cadê minha assistente? Vem cá, minha assistente. Já ficou, já virou, não tem outro jeito. Você imagina, como é que é o teu nome mesmo? Hã? A Larissa. A Larissa é minha assistente. Vamos pensar a Larissa. Chega na pastora Bernadette, no ser humano Bernadette aqui, e ela me traz uma palavra da parte de Deus. Ó, Bernadette, você precisa orar muito, precisa se consagrar mais. Fala para a tua pastora. Quem sabe Samuel sentiu assim? Pode falar. Pastora. Pode falar. Olha a firmeza. Pastora, você precisa orar mais, precisa crer mais em Deus, precisa ter mais fé. Amém. Ó, profeta, se sentiu firmeza? Sentiu firmeza? Até arrepiou aqui. Que presença de Deus. Deus vai te usar como pequena profeta e uma grande profeta nas mãos dele. Amém? Agora, veja o que ela fez. Mesmo ela, eu pedi para ela falar. Olha o temor dela. O zelo dela e o respeito que ela tem. Eu sei que você me respeita, eu também te respeito. Cada vez que você vem aqui, eu tenho um respeito muito grande. E sei que Deus te usa do teu jeito. Mas olha o temor. Obrigada, pequena profeta. Companheirinha. Então, o que acontece? Olha só, aqui é visível o medo que ela teve de me falar. Agora, você imagina um garoto que servia noite e dia um homem de Deus. Ainda dizer que foi Deus que disse para ele, mandou dar uma voz, uma palavra firme para ele. Lá vem outro homem de Deus. Glória a Deus. Você sabe o que está escrito na palavra? O que está escrito? Quando você dá um copo de água a um dos pequeninos. Não lembra? Você é abençoado. Vai lá, vai com Jesus lá. Vai lá, vai com Jesus não. Jesus te acompanha até o banco. Você é o Roger. Os diáconos mirins. Oh, glória, diga. Os pastores que estão aqui. Glória a Deus. E o que acontece com ele? Ele ficou com medo. A Bíblia diz, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou relatar o que está acontecendo? E a Bíblia diz que ele foi e fez o que tinha que fazer. Ou ele falava a verdade, ou ele mentia. Ele decidiu falar a verdade. E falar a verdade, às vezes, custa caro. A gente tem medo mesmo de perder os amigos, perder, às vezes, o emprego. Eu lembro uma vez o pastor trabalhando numa empresa, lá em Curitiba, uma multinacional. E ele começou a relatar a verdade para algumas pessoas dentro da empresa, alguns líderes acima dele. Você sabe o que aconteceu? De fato, ele teve medo de perder o emprego. Nós éramos recém-casados. Ele perdeu o emprego por falar a verdade. Mas ele na hora ele não entendeu o que tinha acontecido. Como? Eu sou um homem de Deus e vou falar a verdade. Eu nunca vou mentir. Se eu ver alguma coisa errada, eu não vou deixar a peteca cair. Ele tinha esse princípio. E tem até hoje. Aí o que aconteceu? Ele falou a verdade e perdeu o emprego. Só que depois, posteriormente, alguns meses depois, a verdade veio à tona. As pessoas que estavam roubando dentro da empresa foram mandadas embora. E ele foi dizer que algumas pessoas estavam causando dano para a empresa. Estavam roubando lá. E não tinha como provar, porque era alguém da família. Ó, que sério, né? Que sério. Hoje mesmo eu estava falando com o pastor. Às vezes, as pessoas veem as histórias da gente, acham que a gente não corrige, a gente corrige.
no tete a tete. E corrige firme os filhos, a casa. Agora, se é Deus que vai fazer, vai matar, vai tirar, vai fazer, é Deus. Ok? Como Deus vai fazer, é Deus. Deus tinha um plano com a vida de Samuel e com a vida de Eli também. A Bíblia diz que quando a família de Eli estava toda desorganizada, os filhos fazendo coisas horrendas naqueles dias, ele corrigiu os filhos, mas os filhos não ouviram. Aí o negócio pegou mais sério. Aí o negócio, agora é minha vez. O pai falou, as pessoas estão falando, vocês não estão ouvindo, agora é minha vez. Aí diz o pequeno Samuel, por que o senhor foi me usar? Por que o senhor quer que eu fale? Estou morrendo de medo, eu nunca fiz isso. E ele foi diante de Eli e relatou tudo. E o mais interessante, que Eli disse assim, olha, que se cumpra tudo que o Senhor falou. Está feito. Eu não posso fazer mais nada. O Senhor falou, está falado. Nem ele brigou com Deus, ele aceitou o agir de Deus. A Bíblia não diz que ele ficou se debatendo, gritando, tem misericórdia dos meus filhos, tem a misericórdia da minha família, tem misericórdia disso. Quando Deus põe a mão, Deus põe a mão. Só que você precisa ouvir quando Deus está falando, porque Deus fala. Deus vai nos orientando, vai nos ensinando, vai mostrando caminhos para que a gente possa acertar e falar a verdade. A Bíblia diz que deu certo quando Samuel falou a verdade. Deu certo. Deu certo por quê? Porque a gente não viu uma resposta agressiva de Eli. Simplesmente ele disse assim, então, ele é o Senhor e ele faça o que achar melhor. Ele era consciente de quem era Deus. O tempo tinha se encerrado. Sério, né? E Deus tinha levantado Samuel para ser um homem que ia mudar todo o período daquele povo. Ia profetizar, ia ensinar. A Bíblia diz que ele agiu com firmeza, ele falou a verdade. A verdade pode doer? Dói falar a verdade? Que às vezes as crianças não falam a verdade porque tem medo de apanhar. E nós adultos também. Temos medo de alguém brigar com a gente, gritar, o marido brigar, perder a amizade das pessoas, mas é melhor falar a verdade. Mesmo que doa. Porque quando eu minto, eu estou pecando contra o Senhor. Eu não sou amiga do Senhor. O Senhor não pode me confidenciar coisas dele. O Senhor não pode trazer a sua presença por inteiro. Ser verdadeiro é importante. No louvor, ser verdadeiro. Estava conversando com a irmã Jana esses dias. Como é importante ser verdadeiro no louvor. Hoje, né, Jana? Ministrar ao Senhor de verdade. Não simplesmente por ministrar. Subir aqui para ministrar, trazer uma palavra para a igreja, mas falar aquilo que é verdade. Pregar a palavra de verdade. Não passar panos quentes. E eu vejo muitas coisas hoje que são mentiras, são meias verdades. Fala-se uma coisa, mas não se vive. Falam palavras bonitas que Deus não quer que fale. Eu lembro uma vez que eu estava falando umas coisas fortes, eu falei, meu Deus do céu, estou macetando com a palavra, estou batendo. E eu falei assim, eu vou ficar quietinho. E o Espírito Santo falou para mim, não se cale, porque senão eu levanto o outro no meio e vai falar no teu lugar. E sabe o que aconteceu comigo? Eu tinha o quê? Uns 17 anos, 18 anos? Eu fiquei quieta. Falei assim, eu não vou falar. Eu vou levantar, você não vai falar e você vai saber que é eu que estou falando. Daqui a pouco levanta outro jovem lá no meio da igreja e fala a mesma coisa que era para eu falar. Eu fiquei envergonhada. Eu falei, Senhor, nunca mais eu vou me calar. Eu vou falar mesmo que doa, mesmo que eu perca a amizade, mesmo que a pessoa vire a cara para mim, seja filho, seja amigo, seja marido, seja quem quer que seja. Eu estava descendo da minha sala, agora há pouco, falei, Deus, quanta responsabilidade o Senhor me colocou nas mãos. E eu não tenho a idade de Samuel.
E o tempo está passando. E eu preciso pregar a tua palavra e ensinar como que o Senhor deseja ser amado. O que o Senhor quer de nós? Como que é ficar perto de Deus? Toda pessoa que fica perto de Jesus, ela não tem condição de mentir. Se você é um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, que se aproxima de Jesus, o Espírito de Deus vai dizer assim, alto lá, para aí. Não estou nessa conversa. Ou ele vai falar, fale para tua mãe, fale para o teu marido, fale. Mas não é para falar de qualquer jeito também. Olha, aconteceu isso. Sem entendimento, sem sabedoria. Deus dá estratégia para você falar a verdade. Você vê, Samuel ficou uma noite inteira sem dormir. Como que eu vou falar? Imagina a pequenininha, ela chega, Deus fala com ela essa madrugada. Eu falei, como é que eu vou falar com a minha pastora? Ela é mulher ligada com Deus. Deus fala com ela. Deus tem uma palavra para ela. Ela tem a palavra de Deus. Como é que eu vou falar? Eu sou só uma criança. Quem sabe você tem vivido assim essa realidade. É um adulto que age como uma criança. Tem medo de falar a verdade. Tem medo de falar que você ama Jesus. Tem medo de falar que você odeia o pecado. Tem medo de viver uma vida cristã de verdade. Tem sido um cristão ultimamente frouxo, porque tem vivido uma mentira social. Olha o problema nosso relacionamento social. Não vou falar porque eu vou perder o cliente, vou perder isso. Às vezes eu falo para os meus pacientes, eu falo assim, olha, vocês estão vindo aqui. E o negócio vai pegar. Eu não sou de passar a mão. Tenho o meu jeito de me expressar. Às vezes até sou muito carinhosa. Mas ultimamente não tenho sido muito, não. Eu espremo. Você sabe por quê? Eu digo para eles, eu não sei quanto tempo você vai vir aqui nessa sala, mas eu preciso relatar isso da tua vida. E daí, o que essa pessoa precisa entender? Muitas vezes que aquilo que está sendo falado não é da minha parte, é da parte de Deus. Muitas vezes interromper uma terapia e ser usada por Deus para falar o que tem que ser falado. Eu falei, Deus, não é a hora de falar sobre essas coisas espirituais. Oh, meu Deus, que teimosia! Se não é a hora de eu falar, não sou amiga dele. Se ele está comigo todos os dias, toda hora, todo momento, eu tenho que falar dele em todo lugar. Eu lembro uma professora muito querida, ela falava, Bernadette, se contenha. Você é muito pentecostal, se contenha, não fale do amor de Jesus em todos os lugares, não fale essa linguajar de cristão. Eu olhei para ela assim, prof, o negócio é o seguinte, eu sou de Jesus. Não, eu sei, Bernadette. Depois, no final do curso, ela me relatou, Bernadette, deixa eu te falar uma coisa, a minha mãe é pastora, e eu entendo você. Ela estava me ensinando outras maneiras de me comportar. Falei, então você entende, né? Que eu não consigo me conter sem falar do amor de Jesus. Você imagina a pastora de vocês, está ministrando num curso secular. E de repente eu olho, eu vejo demônios. Eu vejo a alma doente. Como é que eu vou me comportar? Me conte aí o pessoal da fé, da intercessão. Eu sou de Jesus. E eu escuto o Espírito Santo. Olha, agora é a hora de você falar. Vai lá no particular e converse isso com tal pessoa. E não se cale. Falei, Senhor, será que essa pessoa vai entender o que eu vou falar? Não importa. Que quando você tem uma palavra de Deus, Deus revela e Deus abre os ouvidos da outra pessoa e traz entendimento. Se ela vai receber o que Deus mandou, aí é com ela. É com ela. A Bíblia diz que Eli recebeu. Tá bom. Seja que Deus faça o que quiser. Já tentei de tudo. Fui até frouxo. Eu não consegui corrigir. Eu não tive sabedoria. Quem sabe Eli tinha baixa autoestima. Sofria de ansiedade. Tinha desespero na alma. Tinha enfermidade. Tinha um monte de conflito. Porque são as coisas que atrapalham a gente falar a verdade muitas vezes. Até para Deus, às vezes a gente não fala a verdade. Deus, eu estou com medo. Você sabe por quê? Porque você tem medo do próprio medo que está sentindo, do medo aumentar. Parece redundante o que eu estou falando, né?
Mas você fica com medo, porque não vai esconder de Deus. O negócio é o seguinte, Deus. Tem que falar bem claro. Falar sobre sentimento, falar sobre emoções com Deus bem claro. Um dia Deus falou para mim assim, você precisa falar mais comigo, falar das tuas emoções e dos teus sentimentos. Você engole todas elas. Eu falei, lá vamos nós. Lá vem Deus com esse papo de engolir emoção. Vocês acham que eu não converso com ele desse jeito? Converso. Aí ele vai lá e me prova, meu amigo, né? Senhor, e eu estou pronta para ouvir, porque a Bíblia diz lá em... Olha só, Jesus, a Bíblia diz que Jesus é a verdade, não fala? Olha só, deixa eu voltar aqui meu... Estou aprendendo a mexer aqui nesse... Olha só, Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para nós, quem é a verdade? Como cristãos. Quem é a verdade? Acorda, igreja, quem é a verdade? Isso, Ana, berra lá. Me ajuda aqui. Jesus é a verdade. Ele fala lá em João 14:6, diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se ele é verdade, não pode haver mentira na minha vida. Não pode haver engano. Não adianta eu pegar um amigo, por exemplo, e querer passar a mão na cabeça dele e dizer que está tudo bem espiritualmente, sendo que não está. Não está. Às vezes você é muito brucutu para falar, precisa aprender a falar. Fala com raiva. Eu não imagino Samuel falando com raiva. Eu imagino aquele garoto, você chegando a Eli, fala, Senhor, eu vou falar. O Senhor está pedindo para falar? Eu vou falar, porque eu vou obedecer ao Senhor. Mas o Senhor Deus falou isso a seu respeito. Deus vai corrigir a sua casa. Deus vai matar os seus filhos. Deus vai tirar o Senhor daí. O Senhor não vai mais ser sacerdote desse lugar. Olha que sério. Palavra pesada para uma pessoa que prega a palavra e é pastora a falar. É sério. Que alguém pode falar assim, ó, puxa vida. Nossa, e julgar a Samuel. Está vendo? Ele não cuidou. Cada um sabe o que está na sua casa. Toda casa, não pense que a tua casa é uma casa, às vezes, muito protegida. Às vezes é telhada de vidro. Pode cair uma pedra lá e quebrar. Porque as pessoas julgam, condenam, nem sabem a história, o contexto. Eu fiquei depois pensando, me apaixonei pelo Eli. E às vezes, a vida toda alguém falava mal dele, não quero nem saber desse cara. Porque esse cara corrigiu, não fez certo, não fez aquilo. Ninguém sabe o contexto da vida dele. O teu contexto, ninguém sabe. Por isso a verdade precisa ser operante na tua vida. Você precisa conhecer a verdade. Precisa ficar perto da verdade que é Jesus. Aconteça o que acontecer. Nós precisamos ficar perto da verdade que é Jesus. Para que Deus possa nos revelar as coisas que Ele quer nos revelar. E às vezes Deus vai te falar algumas palavras, algumas coisas muito sérias que você tem que acertar. Não tenha medo de acertar. Não tem problema que você chore a noite inteira. A Bíblia diz assim que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Sabe por quê? Porque a verdade ela vem. A mentira fica na escuridão, o engano, o problema fica na escuridão. Mas Deus traz à tona tudo aquilo que precisa vir como verdade. Esta noite quero te fazer um convite de olhar para dentro de si mesmo. Olhemos para nós mesmos. Como que tem sido a tua vida? Temos sido verdadeiros? Temos falado o que tem que ser dito mesmo? Ou temos omitido? Que omissão também é falta de verdade. Omissão é falta de verdade. Pastora, eu tenho tanto BO lá das antigas para contar. Não vai contar para qualquer um e de qualquer maneira. Primeiro fale para o teu Salvador. Conte a verdade para Ele. Ele sabe aonde você pisou no tomate, o que você fez, o que você deixou de fazer. E Ele sabe, mas Ele precisa que você confesse. Porque
quando você sabe que alguma coisa não é verdade em você, isso é bom. Diga, é bom. Você sabe por quê? Porque você está perto de Jesus e cada vez mais perto, mais a verdade ela é manifesta. E quando a verdade é manifesta, você é liberto de todo o peso. Mesmo que você tenha que morrer por causa da verdade. Mesmo que você tenha que morrer. Desde novinha convertida, eu escutava pessoas assim contando história de cristãos em países comunistas, em países onde cristãos eram mortos, os mártires da fé. E até hoje cristãos são mortos. E a proposta para aqueles que vão matar os cristãos é: você nega Jesus, nega a tua fé, ou não nega. Você vai dizer para todo mundo que o teu Jesus não vale nada. E a grande maioria morre por amor a Jesus, por causa da verdade. Morre por causa da verdade. O justo juiz vai julgar a tua causa. Mas aconteça o que acontecer, é a verdade. Esses dias eu tinha uns problemas para resolver, e eu conversando com uma moça. E ela falou assim: pastora, eu tive algumas causas na justiça. E eu fiquei olhando para ela, o que ela ia falar. E eu falei assim, e eu errei. Eu fiz negócios que não eram para fazer, na questão das finanças. Mas eu cheguei diante do juiz, eu falei, passei jejum, eu orei, eu falei com Deus, Deus, eu não posso inventar nada diante dessas autoridades. E eu sou tua serva, Senhor, eu reconheço que eu errei. Eu errei na economia, eu errei na administração. Aí ela foi falando com Deus. E quando ela chegou diante do juiz, o juiz perguntou para ela, o que a senhora tem a declarar? Doutor, só a verdade. Excelência, eu quero falar a verdade, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Sabe o que aconteceu com ela? Ela foi absorvida. A dívida dela ela não precisou pagar, uma dívida alta. Por quê? Porque ela falou a verdade. Outro talvez vai ser até penalizado por causa de uma dívida. Mas a verdade, ela é importante. A verdade, ela é sempre importante. Diga para o teu irmão, a verdade, ela é importante. Então, temos falado a verdade conosco e com os outros? Você tem falado a verdade para você mesmo? Ou você olha, às vezes, na frente do espelho e você conta cada mentira grossa para você lá? Você tem que falar a verdade para você mesmo e para os outros. O que fazemos? Fazemos de conta que tudo está bem quando não está? Porque às vezes a gente fala, né? Vai bem, graças a Deus. Aquela mulher lá, que o filho tinha morrido, ela dizia para todo mundo, morreu, né? O filho dela, e ela dizia, está tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus. Mas ela dizia a palavrinha, graças a Deus. Graças a Deus, está tudo bem. Até que ela chegou no homem de Deus para contar o que tinha acontecido. A dor dela e o sofrimento dela. Então não se conta tudo para todo mundo, mas temos que falar para a pessoa certa e para Deus sempre. Ok? Que o nosso Deus nos ajude a ficar no lado da verdade, seja qual forem as consequências para nós. Você está disposto a passar por isso? Seja qual for a consequência, passar pela verdade, olha, não é fácil. Eu falo para Deus, Deus, não deixa eu mentir uma vírgula. Nós somos tentados a mentir. Nós somos tentados a enganar alguém para nos defender ou defender a outra pessoa. Nós somos tentados a fazer isso. Não quer dizer que você vai falar a verdade e vai dedurando todo mundo. Não é isso, gente. Eu vou punir aquela pessoa por vingança, por ódio, e falo uma verdade, mas com a intenção errada, que é pior. Não é uma verdade, né? É manipulação. Agora, a verdade não, a verdade você se desarma, e Deus pode agir através da sua vida e da minha vida. Precisamos falar a verdade. As crianças, jovens que estão aqui, precisam falar a verdade. Os casais precisam falar a verdade. Quando não consegue falar ainda, nem que tenha que dormir ficar 2 noites sem dormir. Mas vai orar ao Senhor, o Senhor vai te dar condição para você falar durante o dia. Vai dar um momento para você falar.
Que às vezes vai falar nervosa, com vontade de chorar, desesperado. Se acalme, respira, renove o vigor, planeje como vai falar, mas nada de mentira. Nada de mentira. Deixa acalmar o ânimo dentro de casa. Que às vezes a pessoa quer que fale uma verdade e fica espancando, né? Fala a verdade! Fala a verdade! Mas não é desse jeito. Como é que eu vou ser absorvida? Como é que eu vou ter paz? A verdade de Deus traz paz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu acabo colocando uma pessoa numa prisão ao invés de libertar ela. Quando eu sou dura demais, quando eu sou enérgica demais. Eu tenho que ter calma. Quero orar por você, igreja. Fica de pé. Como que tem sido a tua vida? A verdade tem feito sentido para você? Ou tem vivido um auto-engano? Se você é amigo de Jesus, se você está perto dele, a mentira não pode mais reinar. Se você aceita Jesus, o comportamento precisa mudar. Todos aqueles que aceitaram Jesus, todo dia precisa mudar. É o diamante bruto sendo lapidado diariamente. E a verdade, ela precisa vir. A verdade que está dentro de nós, no mais íntimo do nosso coração, e a verdade que está externamente. Vai tratar algum problema? Eu, enquanto terapeuta, psicoterapeuta, eu só funciono com a verdade. A mentira não funciona a terapia. Vai aconselhar alguém? Só funciona a verdade, a mentira não funciona. Vai orar ao Pai? Só funciona se você for verdadeiro. Não fica enrolando Deus. Fale o que Deus mandou falar. Fica imaginando esse povo, quanto tempo sem ouvir uma palavra de Deus. E a primeira palavra que Deus dá é de exortação, de morte. E a gente tem medo da palavra de morte de Deus, né? Tem medo que Deus vai e dê uma surra. É melhor apanhar de Deus do que apanhar do diabo, apanhar de qualquer outro ser lá. Melhor é viver para Deus a verdade sempre. Senhor, me ensina a viver a tua verdade para me libertar e libertar os outros. Cada verdade vai libertar. Vai libertar. E isso é poderoso. Eu estava conversando com uma moça esses dias. Ela chamou uma moça, ela estava magoada, sem a pessoa saber. E chamou para conversar. Como é que você está? Eu desejo te abençoar. E foi falando a verdade mesmo. E essa pessoa estava se ausentando dela, se afastou dela. Isso na nossa cidade, uma pessoa se afastou dela de novo. E ela pegou a moça na nossa cidade onde ela está, ela foi consertar com a moça, tipo, eu vou conversar com ela, vou fazer as pazes com essa moça e ver o que ela precisa de mim. Que ela não servia mais. E ela foi se retratar. Ela não disse que estava magoada. E a moça que ela se sentiu distante, ela falou assim, olha, se me perdoe se eu me afastei de você, não foi por mal. E você sabe o que aconteceu? A moça dessa cidade aqui ligou para ela lá, que também estava muito tempo longe. A verdade liberta a gente, o comportamento da verdade, o comportamento de acertar a vida, liberta não só as pessoas que estão aqui à nossa volta, liberta pessoas que estão distantes de nós, liberta os familiares, aonde a gente está entrelaçado, onde a gente está preso. É poderoso isso, o poder da verdade. Por que a gente tem medo da verdade, né? A maioria de nós, por medo. Feche teus olhos. Quero que você pense como tem sido os teus dias. Como tem sido? Você tem sido verdadeira com você mesmo e com o Senhor? Ou você está criando um artifício para as pessoas te aceitarem? Deus quer que você seja você mesmo. Que você melhore comportamento verbal, comportamento social, mas quer que você seja você mesmo, verdadeira sempre. E perto do príncipe da verdade, sempre. Você está distante dele, precisa voltar para perto dele. O medo tem acometido você? Você tem medo? O Senhor quer que você chegue perto dele para que ele te capacite de força, de coragem, de poder para você vencer o medo. Quero que você abra a tua boca e fale para o Senhor. Pai, nós estamos aqui na tua presença, Pai.
Não é fácil mesmo, Senhor, a gente falar a verdade. Principalmente longe do Senhor. Mas nesta noite, Pai, eu quero pedir que o Senhor venha fortalecer cada irmão. Capacitando, Pai, a estarem perto do Senhor, te conhecendo e conhecendo a Tua palavra. E cada irmão, Pai, receba do Senhor uma porção poderosa, Pai, da Tua presença, que está dentro deles, Pai. Que a Tua verdade venha resplandecer como o sol da justiça, Pai. Venha arder o Teu temor e o Teu querer sobre o nosso coração. Pai, ali na escola queremos falar a verdade. No nosso trabalho secular queremos falar a verdade. Em nossa casa, Senhor, queremos falar a verdade. Corrigir aqueles que precisam ser corrigidos, Senhor. Falar a verdade, Senhor, da Tua vinda, Jesus. Falar a verdade, Senhor, dos nossos pecados, das coisas que precisam ser acertadas, Senhor. Corrigidas. Que nós tenhamos a ousadia do Senhor, Pai. O Senhor que é fonte de vida. Não permita que o espírito da mentira, o espírito de Satanás, se achegue perto de nós. Nós não queremos. Queremos o Senhor Deus como nosso Pai. E no Senhor está toda a verdade. Vem iluminar os nossos caminhos, nossos olhos. Nos acrescenta fé. Nos dê sabedoria e vigor, Pai, para encararmos, Pai, a nossa situação interna e externa, Pai. Nos dê coragem e paz do Teu Espírito, Senhor. A certeza que o Senhor está indo conosco, nos instruindo a falar e trazendo conhecimento de todas as coisas, Pai. É minha oração, Deus. Por todos nós, eu oro, Pai, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Diga para o teu irmão assim, diga a verdade. Teu Pai é o Pai da verdade. É o Pai da verdade. Diga a verdade, custe o que custar. Pastora